Boa noite, bem-vindas, bem-vindo, Victor. E hoje o nosso tema é o que mais importa, né? O que mais importa. Então, sempre a gente traz um tema fazendo um convite para aqueles que estão participando, né? Que é um convite para investigar, para instigar, e isso a gente coloca na nossa chamada para vocês já irem fazendo, né, essa reflexão, absorvendo isso, e como essa proposta mexe com cada um, né, com cada uma. E aí, para iniciar, a gente vai fazer o seguinte: ah, o que, quando você viu, né, a chamada do satsang, o que que ficou aí para você? O que que te inspirou, né? O que que veio, né? O que que mais importa? Você chegou a absorver isso, né? Chegou a vir alguma coisa a respeito disso? Porque eu estou falando isso para a gente verificar de uma forma mais profunda, né? Com cada um, né? Com cada uma. E aí eu queria saber se teve alguma algum ressoar aí diante da proposta, porque é uma proposta que instiga, né? O que será que mais importa? Então, não é aqui algo de cima para baixo, é isso, né? A gente não veio aqui determinar alguma coisa, mas a gente veio explorar e investigar esse tipo de provocação, né? E aí ele, Quando eu vi o tema, aham, me levou assim, o que importa para mim na vida, né? O que mais importa é viver, sabe? Assim, acho que a gente viver intensamente tudo que a gente precisa viver. mas então você acha que existe você está falando, né? Tudo que a gente precisa viver, né? Então você acha que existe já um roteiro para a gente cumprir, né? Porque se a gente precisa, é porque tem um roteiro para ser cumprido, né? Aham. Diga. Ah, não sei dizer. Eu tenho a sensação que existe. Você tem uma sensação que já tem um roteiro Que já, que pré-determinado. já tenho o que eu preciso, assim, para amadurecer espiritualmente, para viver essa vida aqui. Eu acho que eu sinto que Né? tenho. Não Essa, sei. essa coisa do amadurecer, a gente pode trazer para uma linguagem também de evolução, né? A gente tem que evoluir nesse sentido. Ah, não. Amadurecer não é evoluir. N- Não, não é evoluir. Eu acho que é só reconhecer quem a gente é. Não é uma evolução. Acho que já está aqui, né? É E, só e, perceber mesmo. É e aí você mudar. chegou num ponto legal, quem a gente é, né? Você já reconheceu quem você é a partir de. Você pode dizer mais ou menos o que que você é? Maurício, eu já tive algumas experiências, assim, de uma introspecção, de uma meditação mais profunda, e que eu pude perceber que eu sou o que acontece mesmo, que eu sou a vida. Legal, legal. Mas você vê que tem uma ideia, né? Agora a Veronice escreveu aqui: um dia chego nesta evolução, né? Uma ideia que tem que ter um avanço, né? Como algo assim
já um pré-requisito, né? É porque mesmo quando eu falo reconhecer também, né, é um avanço, né, Maurício? Porque cai nisso, né, também, né? Porque se só basta reconhecer, é porque não está, ainda falta, né, o reconhecimento. Ainda Ainda falta tem. alguma coisa. Hã? Ainda falta alguma coisa, né? É, é, Então, a gente pode chamar esse estágio, né? Que existe um certo nível que explora, né? Essa condição de, de tempo, né? Explora essa condição de tempo. Então, para haver um reconhecimento, uma evolução, do jeito que a Veronice trouxe, né? Teria que ter um tempo para acontecer isso. Senão isso não vai acontecer. Ok? E aí, essa ideia traz uma ideia de necessidade, né? De que isso aconteça. Tereza levantou a mão. Sim, é, só assim no início você falou da pergunta do satsang, né? Do tema do satsang. Você pode só repetir? Tema. O que É, mais importa? O o tema que de realmente sangue importa. o que mais importa. o que mais importa Importa. O que mais importa é uma pergunta. O que mais importa? O que na realmente, vida, é isso? É o que mais importa, né, Lili? Ou tem, o que realmente o que importa. realmente importa? O que realmente importa, né? Que também pode ser, né? O que mais importa. É uma provocação mesmo, sabe? Que é, eu posso falar só um pouquinho Vai lá, vai lá. antes de você falar? É, você perguntou assim, se já teve algum vislumbre, né? Eu não sei se foi bem um vislumbre, o que que é, mas de vez em quando eu tenho, né? A sensação assim. É engraçado, porque a sensação, para mim, vem sempre na forma de surto psicótico, sabe, Maurício? Hum. É muito, muito assim. Ou eu vejo que eu sinto que só há amor, e aí sinto amor e fico assim, o que que é isso? E só é isso que existe. Outra hora eu vejo todas as pessoas como marionetes, sabe? Em função de uma energia, a gente pode chamar de kármica ou sanskara ou sei lá o quê, e parece que eu fico olhando para as pessoas e vejo um bando de marionetes, eu inclusive. Aí outra hora eu olho e vejo assim eu conversando com alguém, mas ao mesmo tempo eu fora do corpo, né? Assim, eu vendo o corpo, meu corpo Falando. conversando com alguém e fico Aham. assim, quem é essa? Então, assim, eu para mim é tão confuso e tão doido que eu falo assim, surtei de novo. Eu fico assim, surtei de Mas novo. aí, para essa que está surtando, que está no surto psicótico, o que que mais importa? O que que realmente importa para essa que você está falando aí? Essa, eu acho que seria lucidez. Aí, menina! Viu? A Que lucidez. bacana? Viu que bacana? Então é isso, né? Agora, é você começar a vislumbrar, a, a investigar essas camadas que você. Porque isso é uma provocação, né? Então, quando a gente coloca dessa forma, você vai chegando naquilo que realmente para você, né? Porque isso é muito você, com você, é uma experiência direta. Para você, o que mais importa? A lucidez. Olha que coisa legal, olha que bacana. Então, vamos guardar isso aí para a gente desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Agora, por exemplo, a Roberta trouxe aqui. O que que mais importa? Eu acho que
muita gente ia dar essa resposta, né? Ser feliz. O que mais importa é ser feliz, né? E o que significa isso, né? É manter-se num estado de bem-aventurança contínua, né? Não ter oscilações, não ter instabilidades, né? Isso é possível? Você viver de uma forma totalmente estável, equilibrada? Isso é possível nesta vida, né? Então, a pergunta também vem nessa direção, né? A Teresa fala, o mais importante é a lucidez. A lucidez, ela se apresenta a todo momento? Será que isso é possível, né? Por exemplo, o Nisargadatta disse uma coisa muito legal. Há momentos que você fica em êxtase, mas você não aguenta ficar em êxtase direto. O Nisargadatta falou, o estado de êxtase não é para você ficar vivendo no estado de êxtase. Ele é um pico, ele é uma intensidade, né? E de repente ele acaba. Tá? Então, por exemplo, ser feliz, se você falar ser feliz é viver num estado de bem-aventurança, de êxtase, você vai acabar sucumbindo, porque não tem como você manter esse estado, né? Então, diante dessa proposta, muita coisa a gente pode trabalhar, investigar, né? Será que tudo que você deseja hoje, que você falou, né, Tereza? Lucidez, a Roberta ser feliz, e a Lili, o que você deseja? Que é que mais importa para você? Você acabou falando que você teve algumas experiências, tal, e aí você acabou dizendo que você é a própria vida, que você reconhece que você é a própria vida. E aí, o que mais importa para a vida, né, que você é? Para mim, o que mais importa é viver a vida mesmo. É estar presente em todas as experiências. Mas Sentir tudo, sentir. então É sentir. isso é o que mais realmente, isso é o que realmente é mais importante, né? Então, a gente pode traduzir também assim, o que é mais importante para você, né? E aí a gente chega. Então, o mais importante para ele é viver Sentir, viver, sentir. plenamente, vamos dizer, sentir a vida realmente na sua intensidade, da forma dos acontecimentos e das experiências, né? Então, a gente vê que para cada pessoa é uma determinada coisa. Agora vamos lá, a Teresa falou isso, que é a lucidez, que é uma coisa muito legal. Mas não foi a vida inteira, né, que você, o Victor, amar e ser amado, né? Isso é o que mais importa. Amar e ser amado nessa intensidade. Mas ao longo do tempo, isso muda. Então, quando você era criança, o que mais importava, né? Você como adolescente, você como jovem, né? Então, qual a versão sua, a sua versão, naqueles momentos ao longo do tempo, o que mais importava, né? Então, trazendo isso, a gente está falando algo óbvio, né? Mas é para a gente fazer isso mesmo, para a gente investigar. A gente também consegue perceber que o que mais importa muda em cada fase, em cada versão que você tem, né? Então, hoje você está falando, o que mais importa para mim é a lucidez, né? Viver os acontecimentos, né? Ser feliz. E, de repente, num outro momento é outra coisa.
Então, veja, o que mais importa para você oscila, não é fixo, né? Então, isso a gente já está constatando. O que mais importa não é fixo. A Tereza, por exemplo, quando era adolescente, não pensava nem em lucidez, eu acho. Não sei, estou chutando. Não estava nem aí para lucidez, né? Ou, né, em outros momentos, amar e ser amado, né? O Vitor acha isso agora, mas não sei se foi sempre isso, né? Então a gente observa que muda, que oscila, né? E a gente também tem que entender que isso é natural, não é um problema você oscilar, porque trata-se também de um desejo. E por ser um desejo, isso está projetado no tempo. Isso está criando uma expectativa que aconteça, ou uma expectativa de que se mantenha, que não acabe. Né? Eu estou, por exemplo, hoje aqui a Tereza alcançou uma lucidez assim tão grande aqui durante o Sete Sangue, daí ela fala assim, pelo amor de Deus, eu não quero que isso acabe. Né? Então isso está sempre tá rindo, né? Isso está sempre em movimento, né? É um movimento e é natural que seja assim, porque as condições, as circunstâncias, ah, as abordagens, os ânimos, o humor. Essa palavra é muito importante nesse momento, né? O humor muda. De repente você dorme na maior felicidade, né, Roberto? E acorda de mau humor. Ah, mas por quê? Não sei. Não tem um motivo específico, né? Ah, não sei, mudou o hormônio, seus hormônios mudaram, você ficou de mau humor, né? Então a condição humana, ela é inconstante, ela é inconstante. Então também você falar ser feliz é algo muito genérico, né? Muito amplo. Que tipo de felicidade é essa? É duradoura? É ser feliz, é estar alegre, é estar sentindo que está aproveitando alguma coisa, está usufruindo de alguma coisa, né? De um sentimento, de um amor, né? Que o Vitor trouxe. Eu vou amar e me sentir amado. Então, veja, o Vitor pressupõe para que isso que importa aconteça, pressupõe que haja outras pessoas. Porque eu vou amar outra pessoa e vou ser amado por uma pessoa, né? Um outro que me ama, né? E se você estiver sozinho, né? Como é que você vai fazer? Quem que vai te amar e quem você vai amar, né? Então, existe aí uma condição, a condição de que haja outros, né? E que este outro aceite você, aprove você, para que você possa provar o outro. Porque somente com aprovação, você se sentindo acolhido, é que você teria condição de acolher. Como é que você vai acolher se você não foi acolhido? Então, o desafio, né, que passa até da condição humana para uma condição sobre-humana, que é o que São Francisco fala, né? Amar mais do que ser amado. É que eu preciso amar mais do que eu sou amado. E aí a gente pode até ir mais longe, né? Eu preciso amar mais, mesmo não sendo amado. Então, Hum, ah, ai, o que é? Tá com sono?
Só que aí, cara, você vai cair numa, num redemoinho, num redemoinho. Porque aí a gente vai cair. O que está acontecendo, na verdade? É um labirinto de informações, procurando o que é o ideal. O que eu estou instigando cada um? O que mais importa? Quer dizer, o que é o ideal? O que é o perfeito? O que eu devo atingir e que ainda não atingi? Né? Então, você vai criando metas. Né? Teve a Veronice falou: um dia eu chego nessa evolução. Aí eu pergunto: que dia será esse, Veronice? Aí você fala: amanhã. Aí eu falo assim: fiado, só amanhã. Você vai comprar alguma coisa, né? Só amanhã. Aí você volta no outro dia: não, é só amanhã. É só amanhã, não tem hoje. Né? Então, esse dia que você chega na evolução, aí você fala: chegou, Veronice? Não, um dia eu chego. Chegou na evolução? Não, é um dia eu vou chegar. Que dia é esse? Né? Então, na verdade, gente, a gente está pensando a realidade. A gente está pensando o estado existencial. A gente está pensando a existência. A gente está esquadrinhando a existência. A gente está querendo decifrar a existência através de uma finalidade. A finalidade só vai fazer sentido ser. Então, existe uma condição para que a nossa existência seja justificada. Eu estou vivendo para alguma coisa. Eu não estou simplesmente vivendo, eu estou vivendo para alguma coisa, para realizar alguma coisa. Né? Então, o sentido do que mais importa está incluindo uma espécie não, uma realização que virá em algum momento. Né? Eu estou ou não fazendo a minha tarefa, a minha obrigação, para que isso um dia seja uma realidade. Né? Em um certo nível, por isso que é bom a gente falar de níveis. Em um certo nível, profissional é legal, num nível de relação, né? Relação homem-mulher, relação amigos, relação diversas com as pessoas que a gente trava relações diariamente, é um nível realizável, né? Eu vou melhorar, eu vou buscar tratar melhor, eu vou, porque daí naturalmente aquela coisa, né? Gentileza gera gentileza, mas eu não estou sendo gentil esperando necessariamente gentileza, mas acaba que vai sendo uma consequência, né? Você vai tratar bem a pessoa, geralmente a pessoa vai te tratar bem. Se a pessoa não te trata bem, você larga a mão, né? Não vai ficar insistindo. Mas parte para outra. Mas você tem essa intenção, né? Você tem esse interesse de acolher, de se sentir bem, tratando bem, né? Que eu acho que a Lili está falando isso, né? Viver bem significa você compartilhar aquilo que você está sentindo de melhor com o outro. Então, é como se fosse uma ceia, né? Um compartilhamento nesse sentido, uma comunhão. Né? Então, existe essa comunhão e isso gera um sentimento de gratidão, de satisfação. Né? Então, isso é muito legal. É nesse nível. A gente tem que separar os níveis que a gente vai falar aqui. Tá? Fala, Tereza. Nesse nível, o que você falou? Quando você fala separar em níveis, é porque eu ia falar uma coisa, mas aí você falou em níveis, eu É o fiquei. nível que a gente está falando, por exemplo, nível relacional. Eu Hum, levanto, eu vou travar relações com as pessoas, né? O dia começou. uhum,
Se você está se sentindo bem, melhor. Porque se você está se sentindo, né, não está muito legal, tal, você vai começar a travar relações e você está reativa, né? Você já não está legal. Então, a pessoa vai falar alguma coisa que, se fosse em outro momento, você não reagiria, mas por você estar mais reativa, você reage e a coisa vai piorando, né? E aí vai ficando uma coisa que vai mexendo com você, vai ficando mais pessoal. Aí você fala uma coisa que não queria falar, a pessoa também fala outra coisa que não queria falar, e aí começa aquela confusão, né? De você começar a se sentir mal, e aqui gerando aquelas emoções perturbadoras, né? Culpa, raiva, etc, etc. Então, esse caminho aí que a gente está, né? Que é um caminho que muita gente normalmente acontece, né? Mas você percebe que é algo que é como se fosse aqueles dominós, né? Você põe um do lado do outro, você desencadeia uma reação, né? Uma consequência, etc. E aí a lucidez que você trouxe, Tereza, mesmo você não se sentindo legal, você ter um espaço para pegar e falar, putz, isso aqui não vai dar, não vai ficar bom, né? Isso aqui não vai ser legal. Então, eu não vou nem responder se a pessoa te provoca, tal. Se você consegue não ser reativa, não entrar nesse atrito, né, nesse desgaste, mas para isso a gente tem que estar atento, consciente, né? E é isso que é a lucidez que você está falando. A lucidez é não, porque não vale a pena, né? O que vai É não, acontecer? não reagir, né, Maurício? É É, exatamente isso. Eu vejo assim que eu perdi a lucidez quando eu embarco na reação. isso, daí fica E aí eu automático. embarquei na reação e embarquei em toda, porque eu sinto assim, é interessante porque o Sankara, para mim, a energia kármica, para mim, é tão sentida, é tão presente, que eu falto enxergar mesmo, sabe? Sim. Eu posso dizer para você que eu enxergo. Se você perguntar, então, se você enxerga, como que ela é? Eu vou te dizer assim, que ela vem na forma de uma espiral, como se fosse um tufão, pega, vem, me arrasta. Quando eu penso que não, já estou assim, no meio do redemoinho, É. completamente embarcada na situação e reagindo. Ou seja, perdi completamente a lucidez. E aí a Aí gente eu, é o aí momento eu de me sinto parar, né? como uma marionete sem saber o que fazer. E quanto mais eu esperneio tentando parar e sair disso, parece que mais eu me entrelaço nisso. Aí é muito doido, é É muito que a doido. gente fala o enredar, né? Quando joga a rede e a rede fecha, né? Como é que você vai sair dali? Você está enredada naquela situação, naquele ambiente. E aí, aquilo para você é a única coisa que existe. Porque se você tivesse a lucidez de perceber que você pode estar fora daquilo, né? Porque aquilo fica tão imperativo que parece que você não tem condição de não viver aquilo. Mas a lucidez é exatamente o quê? Eu não preciso viver isso. A sabedoria prágna vai te dizer tudo é impermanente, né? Isso aqui daqui a 50 anos, né? A um ano, a um mês, não, não vai fazer sentido nenhum, não vai levar a lugar nenhum. Então, se a gente tivesse essa maturidade, né? Essa lucidez que você trouxe, a gente não se envolveria, não ia se envolver com isso. A gente não ia ter esse enredamento, né? Mas quando a gente percebe, mesmo dentro disso, ainda há uma chance de parar, ainda há uma chance de você recuperar a lucidez, né? Para não ficar esse sofrimento, porque isso é um motor de sofrimento, né? É a reação
a outra pessoa reage, você reage, a outra pessoa reage, então não acaba, né? É algo. Por que isso predomina? Porque você não consegue pensar em outra coisa. Você está totalmente absorvida por essa situação que parece que é a única coisa que está acontecendo no mundo. Não está acontecendo mais nada, só está acontecendo esse desgaste, essa violência, essa coisa. Então, essa lucidez ela tem que ser concebida como um espaço dentro do furacão. Né? É um olho do furacão, é quando tudo para. Porque o que está em volta se mexendo, né, virando, o olho do furacão é um lugar de calma, né? Então, é essa calma. Agora, essa calma, ela vem da maturidade, de não se envolver sabendo que não tem finalidade nenhuma esse envolvimento, que só vai me prejudicar. É a mesma coisa, olha, vamos acender uma fogueira aqui, Tereza, e eu vou aqui, vou pôr a minha mão nesse fogo, você põe também. Vamos nós dois pôr a mão no fogo? Vai queimar. Então não tem outro jeito. Maurício, mas parece que tem uma finalidade, tem um propósito, que é uma tentativa de controle da situação e mudar alguma coisa. Então, dentro dessa tentativa de controle, o que você está falando é que não tem o controle, é isso. Porque, assim, Aí porque você é como se fosse imagina. uma ação inócua, né? Então, mas veja bem, dentro de um parâmetro de competição, faz sentido, o que você falou. Competição. Porque eu tenho que ter razão, eu tenho que provar que o outro está errado. Então está instalando, né? A reação muitas vezes vem com essa premissa. Se eu falar alguma coisa completamente errada ou injusta de você, você vai ter, por orgulho próprio, ou a questão também de provar que eu estou errado, às vezes não é sobre você, mas uma situação que você está envolvida. Por exemplo, uma coisa que eu acho completamente ridícula, né? Mas muita gente morre por causa disso. Só vou dar o exemplo aqui. Por causa de time de futebol. Se você pertence a um time de futebol, eu falo que esse time é um time de perdedores, de perna de pau, coisa parecida. Se você estiver muito envolvida com isso, você vai ter uma reação assim, você vai se sentir tão ofendida e no direito de estar ofendida. Porque não é você se sentir somente ofendido, você também valida o sentimento de estar ofendido. Eu fui ofendida e tenho o direito de me sentir ofendida. Então, essa validação, se eu falei mal do seu time, e você, por exemplo, o time foi campeão, né? Você está falando uma coisa totalmente absurda, porque meu time foi campeão e eu vou provar para você que você está errado. Então, com isso, né, armada, né, até os dentes, com essa razão, você vem para cima de mim. Né? Ou seja, você se desconhece, você me desconhece e o inferno está lá plantado, né? O controle se perdeu e tal. Agora, eu estou falando isso aqui, time de futebol, porque é algo que é um gatilho, né? Para muito conflito. Partido político, né? A própria religião, você vê, né? As pessoas se matam por religião há quantos séculos?
né? Então, isso tudo mostra o quê? Uma imaturidade completa. E a pessoa que está ali agindo daquela forma, aquele ideal, por exemplo, do time de futebol ou da religião, isso é o que mais importa. O que mais importa é eu anular o outro que não pensa como eu. Isso é o que mais importa. Ou é eu convencer o outro que não pensa como eu que eu estou certo. Mas se eu não conseguir convencer, eu anulo, eu mato, eu aniquilo, né? Então, esse pensamento é predatório e ele é normalmente utilizado no dia a dia. Então, é legal a gente olhar, né, para essa proposta. O que, que mais importa? Depende do momento? Depende. Mas, de repente, aquilo vira ao incontrolável, né? Ou seja, o meu ideal é como um rolo compressor. Porque às vezes o que mais importa para mim não é o que mais importa para você, e de repente o que mais importa para mim é o inverso do que mais importa para você. E aí o que acontece? O confronto. O confronto. E que nível nós estamos falando? Num nível completamente ignorante, né? Que Buda chama que quem age movido por esse impulso, né, de certezas, ele está sendo movido, né, o combustível que está ali movendo as ações, já que está falando em karma, né, é a ignorância. O que é a ignorância? Não saber como é, ignorar como é, ignorar o outro, ignorar você, ignorar a natureza, o nível maior, né? Por isso que eu estou falando de nível, né, de níveis. E aí a gente está descrevendo coisas que a gente sabe, mas que às vezes não é dita de uma forma mais, como a gente está fazendo aqui, né? Mais aberta, uma forma mais esmiuçada, né? Eu acho que essa que é a palavra. Então é legal a gente olhar para essas coisas, mesmo que sejam óbvias, aparentemente óbvias, que a gente vê que não é tão óbvio assim, né? E aí eu gostaria de trazer, como eu gosto de falar sempre dessa frase de Paulo, né, na carta. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Muitas vezes nós somos meninos e meninas, homens e mulheres, oscilando entre um e outro. Quando Paulo fala isso, aparentemente Paulo amadureceu e se tornou homem, porque ele abandona as coisas de menino. Nós, no sentido menino aí, imaturidade, né? De imaturidade, de abraçar uma causa totalmente ignorante, né? De uma forma ignorante e produzir sofrimento em cima disso. Então, acho que a gente tem muitos momentos que a gente está oscilando. A gente não pode dizer assim, abandonei as coisas de menina porque agora eu sou uma mulher madura, ajo como uma mulher madura. E de repente eu estou agindo de novo como uma menina, birrenta, ou exigindo coisas, mimada, ou um homem, né? Ou um menino. Então, essa fase, eu acho que todos nós ainda vivemos, né? Essa questão de oscilar entre um e outro. Às vezes a gente tem uma postura madura, sóbria, lúcida, né? Como a Teresa trouxe.
Quando a gente tem essa postura, a gente geralmente não sofre. Quando a gente tem a postura contrária, de se envolver com as questões que não vão dar em nada, né, inócuas, mas que a gente coloca realidade ali, a gente sofre. Então, veja, um time de futebol, como eu dei aqui o exemplo, ele é uma ideia. Porque se você fala, ó, arruma um nome, um símbolo, uma camisa, um uniforme, né? Pega 11 pessoas e fala para as pessoas, ó, a regra aqui é você atravessar essa grama aí e chutar aquela bola naquele retângulo. E aí fala para o outro, olha, vocês vão fazer a mesma coisa, só que do outro lado. E aí surge um time de futebol que não existe. Quem que criou o time de futebol? Quem que emprestou realidade para aquilo? Você, cada um de nós. Ele passa a existir no momento que você concede realidade para aquilo. Então, os conflitos, né, os desgastes, aquilo que aparentemente não tem importância nenhuma, mas que passa a ser realmente importante em algum momento, que é o confronto. Quem realiza o confronto, quem empresta realidade para o confronto, quem torna o confronto real é cada um de nós que crê que o confronto existe. Crê que é justificável eu entrar no confronto. Que é um direito que eu tenho de defender o confronto, defender a violência, né? E aí, como São Francisco mesmo fala também, né? Toda noção de violência nasce, toda noção de propriedade nasce já com esse sentido de violência, gera violência. Toda noção de propriedade gera violência, né? Então, por que que eu tenho que defender esse time, por exemplo? Porque esse time é meu. Então, a noção de propriedade está aqui. Eu pertenço a esse time e esse time me pertence. Então, eu tenho que defendê-lo, né? Gera o quê? Violência. E se a gente for buscar as razões em cada confronto, você vai encontrar a noção de propriedade, a noção de posse. Por que eu tenho que defender aquele ideal político ou religioso? Porque ele me pertence. Então a gente tem que analisar bem também aí, né, a ideia da posse. A ideia da posse. Ser feliz, né, que a Roberta trouxe, é um direito meu. Vamos colocar isso no viés da ignorância. Se ser feliz é um direito meu, o que importa é isso, que eu seja feliz. O resto não importa. Eu sei que não foi isso que a Roberta quis dizer, mas eu estou trazendo para um lado que aí justifica. Se isso para mim é o que mais importa, o resto para mim não importa. Eu posso passar como um rolo compressor em cima daquilo que não me importa. Porque se para eu ser feliz, eu tenho que eliminar os obstáculos que não me trazem esse sentimento, eu eliminarei. Porque é um direito meu ser feliz. Então a questão aí passa a ser o direito, né? Porque o direito vem validar o, o que você adotou como ideal.
como importante. Então, eu estou falando bem nesse nível, por isso que eu estou falando dos níveis. Nesse nível que chama-se dual, né? É um nível dual, onde existe a multiplicidade acontecendo, você começa a agir a partir da fragmentação. Enquanto você entender que tudo está fragmentado, vai existir algum tipo de ideal e aquilo passa a ser o que mais importa em algum momento, porque se algo importa mais, outras coisas importam menos. Está fragmentado, né? Se eu elejo algo como mais importante, eu também, por exclusão, elejo o que importa menos, né? É lógico que o que importa menos é a violência, é o conflito, o confronto, o desamor, o abuso, né? É lógico, mas a gente tem que olhar a origem dessas coisas. Porque às vezes quem está gerando isso justificado por aquilo que para ele importa mais. Então, dentro desse rolo, que isso aí virou um rolo, dentro desse caos, dentro dessa confusão, o que a gente encontra? Um mundo fragmentado. Por isso que eu estou falando desse nível. Onde tem mais, onde tem menos, onde tem bom, tem ruim, tem certo, errado. Lógico, né? Que nesse nível tem esses valores. Né? Mas trazendo para um nível existencial mais profundo, se você entra numa meditação profunda, ou se você começa a nutrir uma visão não dual das coisas, né? Que a realidade surge, emerge ao mesmo tempo de uma forma indivisa na experiência direta, você passa a não fracionar, a não fragmentar. Quando você não está fragmentando, você não está pensando em eu, em outro. Você não está pensando em classificar o que é importante, o que é desimportante. Na verdade, você não está pensando a realidade. O problema começa quando você pensa a realidade. Você quer adaptar uma estrutura mental, né, projetada numa realidade a qual você acha que está entendendo. Você concebe aquilo e diz: isso é assim. Não é. Então, a primeira grande questão é: isso aqui que está acontecendo não tem explicação, não sei o que é um grande mistério, acontece de forma indivisa. Como? A visão acontece de forma indivisa. Eu não vejo quebrado, eu não vejo partido. Né? A audição não é partida. Não tem eu, não tem outro. O som acontece, eu estou ouvindo um som, né? Mas ao mesmo tempo eu não sei localizar isso que houve. O ouvir acontece, o ver acontece, né? Então eu estou indo num outro nível, né? Então nesse nível a gente começa a perceber que a gente não sabe o que é a realidade, a gente não pode decretar como a gente faz o certo e o errado, né? A gente passa a ser os grandes juízes da realidade e entra nesse envolvimento do sofrimento, né? Se você encarar a realidade como algo aberto e totalmente desconhecido, incluindo você mesma e você mesmo, não fazendo nenhum juízo de valor acerca de si mesmo, acerca de tudo que está acontecendo, né? Não fracionar nada. Aí você começa a ter essa experiência direta, indizível. Você estabelece uma relação com o que é sem estar pensando
acerca do que é, sem estar nomeando, criando coisas, criando ideias, né? Porque nesse frigir dos ovos aqui que a gente está trazendo, né? Toda essa confusão nasce das ideias, no momento em que eu começo a nutrir as ideias sobre as coisas, e validar as coisas, nomear, isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante, sabe? Porque daí tem alguém ali fazendo isso. Quem é esse que está fazendo isso? Está colocando uma ideia como mais importante que outra? Quem está fazendo isso? Alguém que não existe. É um impulso. É uma sensação de um eu, de um agente, de um fazedor. Ao passo que você realmente está consciente, você vê, ninguém está fazendo nada. Tudo está acontecendo, mas ninguém está fazendo nada. As coisas que estão acontecendo não estão dependendo de você para acontecer. Acontece. Tá? Então é nesse momento que você ah, sai de cena. E aí as classificações, as nomeações, o que é, o que deixa de ser importante ou não, perde sentido. Porque o grande sentido está além da concepção da mente humana. Então, a gente se colocar numa posição de não sei, isso abre, isso gera uma abertura, né? Aí o pássaro canta e você se encanta. Aí o sol nasce, você se encanta. Aí você respira, e é isso que é, né? Talvez também a Lili estava falando, a vida vai acontecendo, e é isso. Totalmente absurdo, totalmente misterioso. Então, quando você vai concebendo a realidade dessa forma, você vai se desprendendo da realidade. Porque quando você se lança na realidade fragmentada, você impregna tudo com o seu olhar de certo e errado, de ideal e não ideal, de bom e de mal, né? E aí o mundo passa a ser algo aparentemente concebível, mas cheio de defeitos, cheio de contradições, cheio de problemas. Então, você empresta a realidade para algo que é uma mentira. Quando você vai se afastando, você vai tirando aquelas noções que você projetou naquelas camadas e vai se abrindo, vai se limpando e vai limpando o que está na sua frente até o momento que aquilo fica em silêncio. É isso que o Papa te falava, né? Se aquieta, fica em silêncio. É isso. Não fica impregnando a realidade com as suas projeções, com as suas certezas imaginárias. Te aquieta, te aquieta. É isso, queridos. Alguma coisa para gente. Tereza, e aí? Ok? Ai, Maurício, não sei nem o que dizer. Então não É diz porque, nada. é porque parece que o ponto que você colocou é assim,
Se eu for pegar a lucidez e passar para todo mundo, dentro do viver a vida, dentro do ser feliz, dentro do que cada um colocou como o que é importante, né? Aham, Parece que essa persecução do que é importante para cada um aham. é a própria falta de lucidez, né? Então, assim, ai, meu Deus. É Porque, assim, a lucidez máxima, né? É o silêncio e o desapaixonar-se. O Vitor trouxe amar, né? Então, amar sem estar apaixonado, amar sem paixão, porque é essa paixão que gera essa essa força, esse magnetismo que te atrai pro pro impulso, porque você está agindo apaixonadamente, né? Que é aquela é, passional, o crime passional. A pessoa comete um crime porque ela está apaixonada. É um crime passional. E tem a ideia da propriedade sempre, né? A posse, a propriedade. Amar desapaixonadamente, como o Sargadatta traz, né? Veja tudo desapaixonadamente. Veja que tudo pode amar, mas não se apaixone no sentido de você ser capturada, ser tragada pela emoção, pela intensidade da emoção. Porque isso é ignorância, né? Vai gerar sofrimento. Por que que é ignorância? Porque isso está nascendo de uma ideia de posse. Se eu vou discutir apaixonadamente a minha versão sobre o jogo de futebol, né? Eu estou ali tão envolvido naquela paixão que eu cometo um crime, né? Então, tá vendo o que que é essa paixão? Mas por quê? Porque é o meu time, porque é a minha ideia, porque é a minha religião, porque é a minha razão, é a minha certeza. Então, tudo isso nasce de um meu e de um eu, né? Porque o meu tem que pertencer a alguém. É meu, mas quem é você, né? Que possui? Sou eu que possuo. Sou eu. Então, essa autoafirmação exacerbada, né? Exagerada, ela passa por cima de qualquer pessoa, né? Por cima de povos, por cima de nações. Então, é isso que gera esse desequilíbrio no mundo. O, você exacerbar uma sensação de que é detentora de direitos que justificam a violência. O mundo está funcionando assim. Nós somos detentores de direitos que justificam a violência, justificam a guerra, justificam a matança. Então, veja como isso vai se desenrolando, né? Vai crescendo. Então, gente,
não é para desistir de você, é para desistir daquilo que é imaturo em você. E é para ficar com o que a Teresa falou, a lucidez. É com o que Paulo fala. Se eu me torno um homem maduro e lúcido, eu sou sábio. Se eu sou sábio, eu sei distinguir uma coisa da outra. O que vale a pena, o que não vale a pena, né? O que é justiça, o que não é justiça. O que é sabedoria, o que não é sabedoria, o que é ignorância. Agora, para saber isso, eu tenho que partir de um lugar, que é o silêncio. É um lugar onde o movimento não impera, onde o impulso não impera. Então, eu tenho que me acostumar a ficar mais numa condição silenciosa, uma condição mais estável, né? O Vitor está falando, sem paixão não fica sem graça, sem intensidade. Olha, a paixão aqui, Vitor, é um direcionamento, né, para realizar, está vinculado a uma ação, né? Eu vou fazer, porque essa paixão ela vai cegando o seu discernimento. Eu não estou fazendo isso porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso movido por uma força emocional, ela não é racional, movido por uma força emocional e que em algum momento ela vai desprezar qualquer forma de segurança. Porque é aquele negócio, eu vou fazer isso custe o que custar, até se custar a minha vida. Eu vou fazer. Porque eu estou dizendo em relação a envolvimento passional, é nesse sentido, de ação, né? Agora, uma dose de paixão, intensidade, que não venha a perturbar a sua lucidez, né? Só que não é, você não manda nisso. Você não manda nisso, né? Viu, Vitor? Exemplo. Exemplo. Você chega, é seu aniversário. Você chega na sua casa triste, porque ninguém se lembrou do seu aniversário. E de repente, você acende a luz, é uma festa surpresa, todo mundo te abraçando. Aí você fica alegre. E de repente, essa alegria começa a virar uma euforia. Ela começa a ficar exagerada. Aí de repente você sobe na mesa, começa a gritar, você começa, né, pula em cima do bolo, porque você ficou tão alegre que daqui a pouco você caiu em cima das pessoas, se machucou e não sei o que. Quer dizer, exagerou. A alegria, ela era boa até um momento, depois ela não passa, depois ela virou outra coisa, né? Então essa intensidade, ela tem que ser também algo calibrado pela sabedoria, calibrada pela sabedoria, pelo distanciamento. Senão ela começa a colocar em risco outras coisas, a sua própria integridade física e a integridade física do outro. Então, a intensidade ela tem que ter assim um grau que não vá prejudicar, né? A alegria demasiada é ruim, né? O apetite demasiado é ruim, a falta de apetite demasiado é ruim, né? Então, tudo isso está indo para onde? Para lucidez, para o discernimento,
para sabedoria, ou seja, para maturidade. Maturidade não é sinônimo de idade. A pessoa pode ter muita idade e não ser maduro. A pessoa pode ter menos idade e ser maduro. Mas o maduro aqui, a gente está trazendo como sabedoria, que você não vai fazer mal nem para você nem para o outro, né? E não é ficar se regulando, mas é saber viver dentro desse equilíbrio, né? Esse nível de equilíbrio. Ok? Alguém mais? O Vitor trouxe essa última pergunta. Regina, vamos falar? Roberta, você que veio hoje, quer trazer alguma coisa? Pela primeira vez você veio. Não, é a segunda. Ah, é a Mas, segunda? é, Ah, então acho que eu não. Foi o último que você veio, o último satsang? eu não sei, foi semana passada. Ah, legal. Desculpa, acho que eu não tinha Entendi. notado o R aí. Tudo bem, Roberta? Acompanhou bem? Tudo. É, eu coloquei ser feliz, né? Ah, você falou ser feliz, é. Ser feliz em em vários momentos e de várias formas. Não precisa estar feliz dando risada, dando gargalhada. Sim. Isso aí parece mais algo assim como satisfação, podemos falar assim? Ah, mas não tá dentro. Não, sim, mas aí, se você está satisfeita, Hum, a felicidade, normalmente, ela é como se fosse um estado que a gente sempre busca, hum, né? E às vezes você está feliz, mas não reconhece também. Lembra aquela música lá? Eu era feliz e não sabia, né? verdade. Feliz e não sabia. É lógico, né? Que você reconhecer o estado de felicidade, que eu falei essa palavra satisfação, porque a satisfação ela presume uma certa estabilidade, né? Você está feliz, parece que tudo tem assim um equilíbrio. Mas é muito difícil, né? A vida sempre está tendo altos e baixos. Então, essa satisfação ela não vai ficar na mesma intensidade por sempre, né? Então a gente tem que também vincular essa noção de felicidade ou de satisfação às nossas reações diante dos acontecimentos, né? É lógico que você vai viver luto, né? Vai viver momentos difíceis e não vai estar feliz nesses momentos, porque não é humano, né? Não faz parte da nossa condição humana. Tá sempre feliz não faz parte da nossa condição humana. Mas saber lidar com o mínimo de discernimento diante desses acontecimentos não faz que a gente perca a lucidez. Então, nesse sentido, a continuidade da felicidade tem um vínculo forte com a lucidez, né? A lucidez que às vezes a gente pode até perder em momentos difíceis da vida, né? É isso, gente. Ok, então? Obrigado por virem. Até a próxima.